Antes mesmo da gente escrever a equação de Schrödinger, a gente já vai poder resolver um problema, que é o problema chamado a partícula numa caixa rígida. Quando eu falo numa partícula numa caixa rígida, eu estou imaginando um elétron que está preso a um pedaço de fio de tamanho A. Um elétron que está preso no interior de um pedaço de fio, excelente condutor, mas que é limitado. O que acontece com o elétron aí dentro? Como esse material é excelente condutor, o elétron pode trafegar para lá e para cá como ele quiser. Ele não sofre nenhuma interação. Claro que isso é uma aproximação, né? Não sofre nenhuma interação no interior desse fio, mas ele não consegue escapar do fio. De fato, para escapar do fio, tem que impor um campo elétrico muito forte. Vamos supor que essa barreira que ele encontra para escapar do fio seja infinita. Ou seja, que ele consiga trafegar no interior desse fio livre de qualquer força, vou falar aqui em termos clássicos, mas que ao chegar na fronteira desse fio, ele sofre uma colisão elástica com o limite do fio. Sofre uma colisão elástica e volta. Volta para o outro lado, sofre a colisão elástica e volta de novo. Então eu estou falando de um objeto que se move em uma dimensão livre entre duas barreiras infinitas, com as quais ele tem colisões elásticas. Classicamente, esse é um problema que a gente sabe resolver. Se a partícula está livre aí dentro, então ela vai ter velocidade em módulo constante. Cada vez que ela interage com uma das paredes, ela sofre uma inversão dessa velocidade. A energia cinética dela é fixa e esse problema é completamente trivial do ponto de vista clássico. Do ponto de vista quântico, ele tem algumas características novas. Eu vou querer determinar estados estacionários desse problema. Ora, se eu quero estados estacionários, então eu quero que esse elétron seja descrito por um objeto como esse aqui. Uma função de onda que tenha essa cara. Eu quero que o elétron não seja capaz de escapar do fio. Então, eu vou imaginar aqui um sistema de coordenadas. Aqui eu vou botar a origem desse sistema. Esse elétron está livre para se mover e ele está proibido de viver fora desse intervalo. É como se ele sofresse uma força de restituição infinita nas barreiras, né? Em cada uma das extremidades desse pedaço de fio. Quando ele chega no x igual a zero, ele sofre uma força infinita, que dura pouco, que faz com que ele inverta o sentido do seu movimento. A integral temporal dessa força é igual a 2mv, classicamente, porque ele vai sofrer uma inversão do seu momento, que era mv para um lado, passa a ser mv para o outro, então ele sofre uma variação de momento que é 2mv, portanto o impulso que essa força faz tem que ser 2mv. Essa força é infinita e dura um tempo muito curto, zero. Ela é representada por um objeto matemático chamado a função delta de Dirac. Uma outra maneira da gente descrever essa mesma coisa do ponto de vista de energias potenciais se nós nos lembrarmos que a força é, por definição, menos a derivada da energia potencial, nos lembrar disso, então, se eu estou falando de um elétron livre no interior desse segmento de fio, estou falando que ele pode ser representado por uma energia potencial, por uma função energia potencial que é constante aqui dentro. Né? Essa constante, o valor dela não tem significado físico, eu posso escolher como sendo zero. Mas a derivada dessa função, nas duas extremidades, tem que ser infinita. E para ela ser infinita, essa função tem que dar um salto. Posso representar isso assim. U é a energia potencial, entre 0 e A ela vale zero, e nas duas extremidades ela dá um salto infinito, para que a sua derivada dê infinito. Né? Então essa é uma representação de uma função energia potencial que corresponde a essa situação que eu estou descrevendo. Mas a função de onda que descreve esse elétron, ela tem que ser zero fora desse intervalo, porque a função de onda está ligada à densidade de probabilidade de eu encontrar o elétron numa determinada vizinhança, na vizinhança de uma certa posição. Como o elétron não pode escapar do fio, essa probabilidade tem que ser zero fora do segmento x entre 0 e A. Para que a densidade de probabilidade seja zero, é necessário que a função de onda seja ela mesma nula. Então eu posso escrever, isso baseado em argumentos extremamente simples, que essa função que descreve o elétron, veja que eu estou me referindo apenas à parte espacial, que é só ela que me interessa, já que a parte temporal já sei quanto é.
ela tem que ser zero fora do intervalo. Porque é impossível encontrar o elétron fora desse intervalo. Eu estou dizendo que ele não pode escapar do segmento ou desse fio, né? Ela tem que ser zero. Mas eu sei que eu vou encontrar uma equação que descreve essas funções de onda. E essa equação vai ser uma equação diferencial. Então ela vai envolver derivadas daquela função. Ora, se ela vai envolver derivadas daquela função, essa função tem que ser derivável. Mas para a função ser derivável, ela tem que ser contínua. Isso quer dizer que essa função tem que ser zero nas extremidades. Porque se ela é zero fora, como ela é contínua, nos extremos ela tem que ser zero também. Uma exigência puramente matemática de continuidade da função de onda, que eu exijo já que eu quero obter uma equação diferencial em algum lugar, em algum ponto. Ora, se ela tem que ser zero nessas duas extremidades, e se ela tem que ter um comportamento do tipo superposição de ondas progressivas, como essas que eu estou desenhando aqui, eu poderia escrever a forma mais geral possível, que seria a seguinte. Essa é a forma mais geral possível para uma função puramente de x que tem um comportamento de onda. Vamos tomar isso como verdade e vamos impor a essa forma, a essa função de onda, as condições de contorno. Vamos ver o que vai acontecer. Vou calcular quanto vale essa função de onda em x igual a zero. Vou obrigar isso a ser zero. Mas quando eu faço x igual a zero, o que acontece aqui? Ó? O seno de zero é zero. O cosseno de zero é 1. Sobra o valor b. Portanto, b tem que ser zero. Sobra apenas a parte senoidal. E agora eu vou impor que se em x igual a a também seja zero. Mas se em x igual a a, ficou só esse termo aqui, ficou a grande seno de k vezes a. E isso tem que ser zero, por continuidade. Eu tenho um produto de duas coisas que tem que ser zero. A, seno de ka. Ora, para que o produto seja zero, basta que uma das parcelas seja nula. Mas o a não pode ser zero. Porque se o a for zero, como o b já é zero, se o a também for zero, a função de onda espacial é zero. Verdade? Se ela for zero, a densidade de probabilidade associada a ela é zero. Se a densidade de probabilidade associada a ela é zero, eu nunca vou achar o elétron dentro do fio, o que é fisicamente inaceitável. O elétron existe dentro do fio. Então, a solução A igual a zero não serve. Então, A não pode ser zero, logo o seno tem que ser zero. Para o seno de alguma coisa ser zero, é necessário que o argumento seja múltiplo de π. E, portanto, K tem que ser igual a n vezes π sobre A. Lembre que esse K que apareceu aí, ele é chamado número de onda, ele está associado ao comprimento de onda e está associado ao momento. Uma das relações de de Broglie, que o momento é h sobre lambda, essa é uma relação de de Broglie. A gente fez a associação entre isso e o número de onda K. Lembre que K é 2π sobre lambda, então eu vou multiplicar e dividir por 2π para fazer aparecer aqui o valor de K. Apareceu de novo o nosso velho amigo h sobre 2π, que é o h cortado. Portanto, P, o momento, é h cortado K. Acabamos de descobrir que a interpretação da função de onda associada a uma densidade de probabilidade e a exigência de que o elétron não possa existir fora desse segmento de fio nos levou naturalmente à condição que o momento que esse elétron tem dentro do fio seja quantizado. Ele é h cortado K, onde K só pode ser um desses valores aqui, com n igual a 1, 2, etc. Parênteses, n não pode ser zero. Por que n não pode ser zero? Porque se o n for zero, o K é zero. Se o K é zero, o seno é sempre zero, a função de onda é identicamente nula. E isso não representa situação física alguma. Ora, se eu tenho um momento quantizado, imediatamente eu tenho a energia do elétron quantizada. Por quê? Porque no interior desse segmento de fio, o elétron só tem energia cinética, a energia potencial dele é zero. Não é isso? Então a energia total dele, que seria a energia cinética somada com a energia potencial, como essa daqui é zero, fica só a energia cinética. Isso é P² sobre 2n, que é... E agora o K, eu estou copiando do que está escrito aqui.
para ser compatível com a interpretação que nós demos à função de onda e para a interpretação que nós demos ao seu quadrado, é necessário que um elétron que vive dentro de um segmento de fio, sujeito à ação de forças que impedem que ele saia desse fio, tem que ser quantizado. Veja, outra vez a quantização apareceu aqui num fenômeno quântico associado diretamente à condição de contorno. Essa aqui é a energia mais baixa que pode existir para esse elétron. Nós chamamos a energia do estado fundamental, quando n for 1. Então, a energia cinética, a menor energia cinética possível para um elétron confinado é aquela que ele está. Π2H cortado ao quadrado sobre 2m/2. M é a massa do elétron, a dimensão da caixa dentro da qual, do segmento de fio, dentro da qual ele está confinado. Nós tínhamos chegado a esse resultado antes. Foi o princípio da incerteza que tinha imposto isso. Lembra? Se eu tenho uma partícula quântica confinada, então a posição dessa partícula é incerta por uma quantidade que tem a ver com a largura dessa caixa, com a dimensão dessa caixa, com esse valor A. E nós aprendemos, junto com Heisenberg, que o produto da incerteza no momento pela incerteza de posição tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. E foi simplesmente fazendo a imposição do princípio da incerteza que a gente chegou à conclusão de que o momento associado a esse confinamento tinha que ser, não podia ser zero, e usando a relação da energia com P² sobre 2m, a gente obteve qual era a energia mínima que uma partícula quântica tinha que ter se estivesse confinada. A gente chegou a esse resultado aqui, a energia tinha que ser maior ou igual a H cortado ao quadrado sobre 2m/2. E a gente agora obteve, com um raciocínio apoiado nos fundamentos da mecânica quântica, que essa energia, de fato, é maior do que aquele valor mínimo preceituado pelo princípio da incerteza. Na verdade, obtivemos também o fator na frente. Esse fator é maior do que 1. O fator é quase 10. Né? O que está compatível, portanto, com o princípio da incerteza.